Glossofobia. É o medo de falar em público. 75% da população mundial sofre desse mal. Sofre desse mal que faz com que os sujeitos estejam inibidos. Algo que deveria ser feito de forma natural, a energia do sujeito desencadeada para que ele possa efetivar a sua atividade de falar em público é algo natural, não é algo para escolhidos, não é um dom, mas é algo essencial e indispensável para que o sujeito possa se colocar como alguém autônomo, onde ele não fica à mercê dos desejos alheios. Então a importância comunicativa se dá porque é a partir da comunicação que eu me ajusto no mundo, seja de forma a ser autônomo ou aceitando ser objeto das situações. Eu quero dizer para você que esse medo que você sofre só em imaginar que vai ter que falar em público, ele não pode ser extinto. Sim, seria lutar contra a própria configuração genética. Como o medo, ele não pode acabar. O medo ele tem que ser administrado. Se a gente partir pelo campo biologista, a gente vai compreender que o medo ele é essencial para preservar a própria espécie diante de um ambiente daquilo que pode ser novo, que consequentemente poderia ir contra a própria lei da preservação da espécie, comprometendo a existência do sujeito. Algo que significa arriscado vai ser acionado e dito para o sujeito através dessa emoção que classificamos como medo. No campo social, todos nós sofremos quando a gente experiencia momentos desprazerosos. E isso não fica barato, isso sai caro, porque fica gravado no inconsciente. Toda vez que o sujeito é submetido a uma nova realidade que tem elementos comparativos idênticos ou parecidos com aquilo que ele vivenciou no passado, ele reage. Só que não mais de uma forma idêntica, mas muito mais ampliado ou mais forte. E aí vem os sintomas. Se você vivenciou uma realidade que é comum a todos nós, dentro de uma sociedade punitiva, machista, dentro de uma sociedade que ela impõe ao aluno ficar calado, que ela impõe ao aluno evitar o contra-argumento, que também nos campos empresariais que a gente conhece, o dono da empresa deve falar, os demais funcionários devem acatar, mesmo que essa atividade, que essa forma interpretativa do mundo possa colocar em risco os próprios lucros da empresa. Então isso vem mudando, mas a ordem, a lógica ainda é da preservação daquele que tem mais poder, fazendo o outro se calar. Diante desse cenário cultural, a gente acaba aceitando falas amordaçadas, o que é péssimo. O que nós precisamos é se utilizar da comunicação verbal, não verbal, da postura, da expressão facial, da compreensão sobre o nosso próprio papel diante daquilo que foi já vivenciado por nós, para que a gente não seja pegue de surpresa diante de atividades semelhantes àquelas que nós já vivenciamos como punitivas. Dessa forma, a gente conseguirá ser assertivo, emitir uma mensagem que ela não busca ser contra a própria configuração genética, nem tampouco afirmar o controle social que vem sendo exercido sobre os corpos e mentes das pessoas, onde elas perdem a criatividade, o sonho, a audácia e mesmo as funções essenciais para que elas possam emitir uma mensagem para demonstrar o que elas querem no campo pessoal, financeiro, empresarial, político e até mesmo se comunicar nas confraternizações familiares, como teremos daqui uns dias, Ano Novo, e antes do Ano Novo teremos o Natal. São oportunidades, mas as pessoas diante desse cenário se calam e não conseguem nem ao menos emitir uma mensagem para agradecer, para motivar, para homenagear e para se fortificarem. Dessa forma, atingindo uma alta performance independentemente da área de atuação. Vivemos uma sociedade punitiva, o medo, socialmente falando, é produzido dentro dessa lógica e a biologia tem também o seu papel para indicar para nós que seria
uma loucura, um amadorismo de método tentar fazer com que o medo seja extinto. Ao contrário, nós precisamos administrar o medo. Sim, administrar o medo por meio de técnicas de análise, análise que eu venho trabalhando por meio de uma planilha onde eu sistematizei os elementos essenciais que não podem deixar de estar na apresentação da tua peça oratória. Nem tudo é oratória. Nós temos que sistematizar e saber o que é indispensável, o que vai enriquecer ainda mais, a suplementar a tua mensagem. Também eu faço análise, além dessa planilha com checklist, eu faço análise através de fotografias, analisarei o teu discurso, o teu posicionamento, o que tu indica, para que exista ali uma sintonia entre a tua mensagem verbal e a tua mensagem não verbal. Filmagens, e assim eu posso compreender o teu perfil, porque a cada intervenção significa um novo tipo de perfil que deve preservar a história de cada sujeito. É aí que a gente fala em sistematização oratória, para que você possa desenvolver um discurso que seja coerente, que você compreenda o seu papel, que você consiga saber qual é aquele conhecimento que deve ser indispensável para você superar, ou melhor, administrar as sensações, as experiências que foram já vividas e que merecem a devida interpretação positiva para que você não fique à mercê da experiência negativa. E a experiência com o público, a experiência da autoanálise, a experiência da reflexão que produzimos e da técnica fará com que você fale bem, fará com que você atinja a persuasão. Persuasão não é algo tão simples. É um autoconhecimento, é uma compreensão reflexiva dos elementos que formam a comunicação e também você ajustar a tua mensagem ao ponto de entender o contexto e a expectativa que o teu público tem de ti. É por isso que eu digo que o nosso método, ele pode ser e deve ser compreendido como um método científico. Eu quero te convidar para que você possa sentir essa experiência positiva de falar bem em público, para que você possa falar e ser ouvido, e não apenas falar e todas as pessoas estarem apenas ali cumprindo protocolos, mas ao contrário, totalmente distante disso, eu quero que você afete positivamente, inspire pessoas e não sofra mais com a glosofobia. Eu quero te convidar para fazer um treinamento com a gente e conhecer. Eu quero te disponibilizar os meus livros que foram sucesso na Amazon de vendas. Eu quero conhecer o teu perfil comunicativo. Entre em contato comigo. Um forte abraço do amigo e professor Romenick Queiroz.